A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de Teologia, a Doutrina de Deus. Essa aula faz parte do curso Tópicos de Teologia Sistemática. E esta é a parte 5, onde nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Bom, os nomes de Deus, eles revelam as obras de Deus, os atributos de Deus. Quando a Bíblia menciona os nomes de Deus, tem a intenção de revelar o poder de Deus, a grandeza e a glória de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, um nome ele era dado, além de distinguir uma pessoa da outra, também para mostrar o caráter daquela pessoa. Inclusive, dentro dessa perspectiva, há na Bíblia mudanças de nomes. Lá em Gênesis, por exemplo, 17 e versículo 15, nós temos a mudança do nome de Abrão, do hebraico Avram, pai exaltado, para Abraão, no hebraico Avraham, pai de multidões, porque aí encaixa-se melhor dentro daquele caráter de Deus para a vida de Abraão, que era de ser o pai da nação hebreia. O mesmo acontece com a esposa dele, que teve o nome mudado lá em Gênesis 17 e versículo 15, de Sarai, minha princesa, para Sará, princesa. Acontece também com o patriarca Jacó, lá em Gênesis 32, versículo 28, quando o nome dele foi mudado de Jacó, no hebraico Yaakov, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus, porque aí esse novo nome se encaixa dentro da perspectiva patriarcal que Deus tinha para Jacó. Na bênção sacerdotal, Moisés conclui a mensagem da bênção sacerdotal com as seguintes palavras, Números capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esse versículo mostra a importância do nome de Deus sobre a vida dos hebreus. Na oração ao Pai Nosso, Jesus ensinou a começar essa oração santificando o nome de Deus, quando ele disse: santificado seja o teu nome, lá em Mateus 6 e versículo 9. Esse texto ensina que Deus deve ser honrado, deve ser adorado e deve ser reconhecido em Deus sua bondade e sua santidade. Os judeus chamam Deus de o nome, Hashem, no hebraico, baseado lá em 2 Samuel capítulo 6 e versículo 2, onde diz: a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Lá no hebraico, o texto diz: Shem, Shem Adonai Tsevaot. Então, por isso que Deus, entre os hebreus, é chamado de Hashem, o nome. Vamos aqui, então, falar sobre alguns nomes de Deus. Hoje vamos falar sobre o nome Elohim e vamos falar sobre o nome El. Na próxima aula nós vamos falar sobre o nome El e os seus compostos. Então vamos aqui para o nome Elohim. Essa é a pronúncia não é Elohim, é Elohim. O nome Elohim significa Deus, com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, deuses, juízes ou anjos. Bom, o nome Elohim é o plural do nome Eloá. No Antigo Testamento hebraico, o nome Eloá aparece 57 vezes, enquanto que o seu plural, Elohim, aparece 2.570 vezes. O nome Elohim revela a plenitude das excelências divinas, daquele que é supremo.
Deus ele é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. Gênesis capítulo 1 e versículo 1 diz, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então até coloquei aí em azul o nome Deus na tradução e o nome Deus Elohim em azul no texto hebraico. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome hebraico é Elohim. Então, essa passagem, ela apresenta, né, os primeiros vislumbres da doutrina da Santíssima Trindade na Bíblia Sagrada. Tendo em vista que o verbo criou, bará, lá no hebraico, está no singular, enquanto que o sujeito, Deus, no hebraico Elohim, está no plural. Isso, de certo modo, já está apresentando, né, a unidade de Deus na Santíssima Trindade. Então, a Trindade ela é vista no nome Elohim à luz de todo o contexto bíblico. O nome Elohim também é usado para se referir aos deuses pagãos, aos juízes, mas isto dentro da Bíblia em menor frequência. Quando esse nome é usado, a maior frequência do uso desse nome é com relação ao nome de Deus, o Deus dos Hebreus. Vamos aqui para o nome El. Essa pronúncia não é El, é El. É como se os sulistas dissessem, né, o L na palavra sal. Aqui a gente fala sal, né, lá eles falam sal. E a pronúncia do L em hebraico deve aparecer. Então por isso que não é El e nem eu, é El. E o E, ele tem que ser um E mais longo, porque esse sinal vocálico que representa uma vogal, o chamado tisserê, é uma espécie de uma vogal longa. Então não deve se pronunciar El, e nem El, e nem eu. A pronúncia é El, El. Significa Deus, com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, poderoso ou forte. Os significados de El, conforme a Bíblia, são os seguintes: Deus, referindo-se ao Deus pagão, a um Deus falso; Deus com D maiúsculo, se referindo ao Deus verdadeiro de Israel; e, de modo menos frequente, o poderoso, referindo-se a pessoas, né, a homens, e aos anjos. O uso absolutamente predominante desse nome, El, diz respeito ao verdadeiro Deus. O substantivo El é um termo semítico muito antigo. Trata-se também do nome mais amplamente conhecido entre os povos de língua semítica para se referir à divindade. Alexander Pope, no estudo acerca do nome El no Ugarítico, observa que este é o nome que ocorre com maior frequência dentre todos os nomes próprios que se refere à divindade em todo o mundo semítico. Então, como esse nome pode ser um nome genérico, né, para Deus, o que acontece? No Antigo Testamento, para não confundir o Deus verdadeiro dos deuses falsos, geralmente o nome El, para se referir a uma obra, a um caráter específico da pessoa de Deus, coloca-se então uma qualidade à frente desse nome, que são os chamados nomes compostos para El. Na aula seguinte nós vamos citar aqui dezenas, né, de nomes compostos para El que aparecem na Bíblia Sagrada, e esses nomes têm o propósito de apresentar alguma coisa
algum aspecto do caráter do ser de Deus, ou dignificar a Deus através das suas obras manifestadas. Que Deus abençoe a sua vida, e na próxima aula vamos falar sobre os nomes compostos para ou de Deus, no hebraico El. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida.